Olá, meus amigos, estamos aqui novamente no nossa Academia da Vida com o intuito de fornecer para vocês informações para que, nesse bloco, vocês otimizem a atividade física de vocês. Então, quem não assistiu às aulas anteriores, não perca esse módulo, vá desde o início, mais ainda, vá desde o início do curso, vocês vão aprender muitas coisas e vocês vão ver que as coisas estão completamente interligadas. Pois bem, na última aula eu tinha falado para vocês sobre algumas formas de você aumentar a intensidade do exercício sem necessariamente aumentar o peso, a carga. Porque eu disse para vocês que as articulações, os tendões, as cápsulas articulares, a própria lubrificação das articulações demoram muito mais, vamos dizer assim, se adaptarem ao novo exercício do que a própria resposta da musculatura, que é algo razoavelmente rápido. E com o passar da idade, essa adaptabilidade vai ficando ainda pior. Pois bem, nós falamos anteriormente sobre o aumento da carga, depois eu falei para vocês sobre o encurtamento do intervalo entre um exercício, uma série e outra. Outra coisa que acontece é fazer uma ligeira modificação no ângulo do exercício. Quando a gente pensa que estou fazendo supino, é tudo igual, não é verdade. Pequena modificação na angulação do braço ativa fibras que antes não estavam sendo ativadas. Então, a modificação leve no ângulo vai vai obrigar o teu cérebro de novo a criar mais placas motoras para estabilizar aquela articulação, e isso vai gerar ativação de novas fibras, fazendo aquela pequena modificação capaz de dar mais um passo no crescimento da massa muscular. Então, você fazer uma modificação do ângulo é a terceira possibilidade que você tem. Existe uma coisa, vamos para a quarta variável que você pode mexer nessa equação. Essa variável seria existe uma diferença entre o movimento excêntrico e concêntrico. Existe uma diferença entre a contração e o retorno. Imagine se nós vimos que a contração tem a ver com a movimentação daquelas proteínas, troponina, tropmiosina, e o entrelaçamento com o encurtamento das fibras, se você fizer uma resistência e obrigar um retorno, é como se você rasgasse essas fibras. Você mantém a tensão e com isso, ou seja, você faz o movimento de encurtamento mais rápido e o de retorno mais lento. Tem alguns trabalhos que mostram que essa fase de retorno ela chega a aumentar em cerca de 1,3 vezes em relação à outra, a fase de contração, que na verdade faz uma vez só de crescimento. Então ela cresce um pouco mais. Então eu devo só pensar no retorno. Não. É importante que você faça a contração e você segure um pouco mais nesse retorno. A grande maioria tem mania de fazer movimento rápido, repetitivo, quando na verdade você deve se concentrar naquele movimento que você está executando. Esse movimento, muitos inclusive usam movimentos balísticos, jogando o corpo para fazer uma puxada, como para ajudar na puxada do peso. Se você está fazendo isso, indica que você está com peso em demasia, está errado. Está errado. Diminua o peso, concentre-se no movimento, faça uma tentativa de estabilização da articulação e faça o movimento concêntrico e o excêntrico. Mesma coisa, né? Contraiu, concêntrico, excêntrico, retorne um pouco menos, com uma velocidade um pouco menor. E aí você
concentra, tenta estabilizar a articulação, mas estabilizar de forma neurológica, não, ou seja, você se concentrando em estabilizar o movimento e não usando aparelhos de estabilização. Lembre-se, como eu falei na aula passada, a formação de placa motora aumenta a eficiência do movimento. Então, movimento concêntrico, movimento excêntrico, dando sempre maior atenção ao movimento excêntrico. Ele tem uma capacidade de hipertrofia maior, tá? Você tem ainda como possibilidade o que a gente chama de isometria. Então, essa é outra variável que você pode fazer. Ao final do exercício, você interrompe e mantém a contração no meio do caminho, ali durante um tempo, até você sentir que você está perdendo a capacidade de segurar aquele movimento, tá? Essa isometria, ela é um plus, é mais uma variável que aumenta a intensidade. Toma cuidado só, porque como você vai até o seu limite de manter no meio do caminho, vamos dizer assim, pode acontecer de você não ter força ao final para colocar de volta o peso no suporte. Então, se você vai trabalhar numa isometria ao final, é interessante que tenha alguém assistindo você. Todo exercício ideal é sempre fazer em dupla, gente, porque se você estiver usando peso, porque você corre o risco aí de se machucar. Então, ter alguém trabalhando junto contigo nisso é interessante, associado inclusive, ou a um profissional no processo, tá? Outra coisa que você pode fazer, havia 1001 técnicas. Uma outra técnica é decompor, por exemplo, um movimento em pedaços. Me lembro de um colega que ensinou uma vez o seguinte exercício. Vamos imaginar, por exemplo, um exercício de bíceps, tá? Imagina que ele dividia, por exemplo, um primeiro momento até quase antes de um ângulo de 90 graus, ele fazia 7 repetições, depois desse ângulo até o movimento concêntrico completo, mais 7, depois 7 com o movimento inteiro. Isso gerava um estresse muito grande na musculatura. Então, ao final, depois dele fazer esse exercício, ele terminava com essa, para uma extenuação. Então, essa outra variável. Mais uma variável é você pegar as duas últimas séries e ir até a fadiga. Então, você vai fazer repetições corretas, concentradas, mas até a fadiga muscular, até você ter um completo cansaço da musculatura. Então, você vai fazer exercício até você não conseguir, até a falha completa da repetição, tá? Isso aumenta e rompe fibra e facilita o crescimento muscular. Repara quanta coisa você pode fazer sem precisar aumentar peso, sem precisar aumentar peso. Existe uma associação. O que acontece? Quando você faz, por exemplo, existe um conceito de músculo antagônico, tá? Então vamos entender. Eu vou, por exemplo, fazer um bíceps. Quando eu faço bíceps, a gente sempre tem uma tensão, uma subtensão, uma subcontração em todas as musculaturas para manter uma estabilidade do corpo, tá? Quando você faz exercício de bíceps, existe o tríceps, que é a parte posterior. Quando você contrai, faz exercício contraindo o bíceps, automaticamente, é reflexo, você não percebe, há um relaxamento da musculatura do tríceps para facilitar o movimento do bíceps. Então, você está relaxando o tríceps. Então, o que você faz para aumentar a intensidade? Você, ao terminar o exercício de bíceps, você já faz o exercício de tríceps. Então, sempre com movimentos antagônicos. Está trabalhando peitoral, aí você já trabalha a musculatura de costas em seguida. E assim, sem intervalo. Porque como relaxou, a musculatura está pronta para você receber uma nova série. Então, com isso, você consegue fazer seguidamente 2 exercícios, aumenta a intensidade do seu treino, encurta o tempo, sem precisar aumentar o peso. Às vezes, uma das coisas que você pode fazer, ao término, por exemplo, de um exercício de bíceps, você faz um leve alongamento. Quando você faz esse leve, não é sair esticando, você vai acabar fazendo uma distensão muscular.
Mas um leve alongamento, você faz é como se você fizesse esse relaxamento reflexo de forma proposital. Consequentemente, você consegue com isso encurtar o tempo de intervalo e você faz uma série em seguida. Tudo isso são fatores que têm condição de você aumentar a sua intensidade. Nós vamos falar na próxima aulinha como a divisão de grupamentos musculares, tá? Então, assim, você viu, nada de sair levantando peso vai acabar fazendo uma lesão. Então, antes disso, você tem muitas variáveis para você mexer. Existem mais, mas essas aí, que eu já falei para vocês, sem dúvida dá para você modificar muito o resultado final dessa equação. Então, aqui vai. E eu gostaria que você, que está caindo de paraquedas, assista desde a primeira aula. Você vai ver, seja desse bloco, seja do curso inteiro. Você vai ver que você vai aprender muita coisa. E o que eu quero, na verdade, é que você seja dono de sua vida, você seja dono da sua saúde, seja capaz de tomar conta da sua vida. Teremos muitas aulas pela frente. Então, curta, compartilhe e comente, de forma a esse algoritmo ampliar o número de pessoas que possam ter acesso a isso. Próxima aula, então, nós vamos falar sobre divisão de séries, sobre atuação em grupamentos musculares, como é que você pode dividir isso e tal, tá bom? Vê-los aí, então, e por favor, me ajude a levar isso para mais pessoas. Sou o Dr. André Marroy, sou médico e sou psicanalista. Um grande abraço a todos.